Da Vila Maria para o mundo. Eu vou contar para vocês aqui os micos que eu já paguei conhecendo alguns lugares do mundo que eu tive a oportunidade de viajar. Tem mico lá da América do Norte, aqui da América Latina, da África, da Europa e é aquilo, né, gente? A gente sai da vila, mas a vila não sai da gente. Olha, que viagem, viu? Que viagem inesquecível que foi essa minha viagem para a África do Sul. Nesse vídeo aqui, eu contei como foi comer na África do Sul, contei como foi a comida e também contei que eu fiquei apenas 2 semanas lá. Conheci apenas a cidade do Cabo e alguns lugares perto, algumas vinícolas, o Cabo da Boa Esperança. E tenho muita vontade de voltar lá e aprender mais. Gostei muito do lugar, das pessoas e principalmente de aprender a história desse país, que é uma história bem sofrida, mas uma história assim de um pequeno sucesso, acredito eu, de sucesso, né, dentro do continente deles. E também deles terem superarem o sistema do eles terem superado o sistema do apartheid, acho que é um grande sucesso. A principal pessoa que me vem na cabeça quando eu digo superar, eles superaram o sistema do apartheid, é o Nelson Mandela. Uma figura que eu já me interessava muito antes de ir para a África do Sul, e quando eu voltei, eu comecei a ler tudo que eu podia sobre ele. Vocês votaram lá no Instagram, muitas coisas de Carol, para eu falar sobre a minha visita a Robben Island. A Robben Island é a ilha que fica, ou ficava, o presídio em que o Nelson Mandela ficou 18 anos preso. O Nelson Mandela ficou um total de 27 anos. Desses 27 anos, 18 foram na Robben Island, nesse presídio que eu tive a oportunidade de visitar. Não me lembro de todos os detalhes, tô com o meu álbum aqui para ao ver as fotos e me lembrando para contar para vocês. Mas então, começando pelo começo, pra gente ir até a Robben Island, a gente partia de um complexo chamado Waterfront. Era um complexo turístico com um shopping muito grande, vários restaurantes e com o Nelson Mandela Getaway to Robben Island. Era tipo assim, da onde saía os barquinhos para Robben Island. Tinha um pequeno museu que mostrava, além de coisas sobre a vida do Nelson Mandela e de outros presos políticos da época do apartheid, também mostrou uma coisa muito interessante que foi a mídia contra o apartheid. Então, mesmo sendo uma coisa assim no mercado paralelo, a mídia de jornais, de cartazes, a divulgação de o que fazer contra aquele sistema era muito grande. E isso é possível ver lá nesse Getaway to Robben Island. Não me lembro os detalhes, mas vou tentando, tá? Então, o caminho até a Robben Island no barquinho, gente, acabou com a minha vida, com o meu estômago. Não tanto na ida. Na ida, a gente foi cedo, o mar tava mais tranquilo, o barquinho tava andando bem, um sol, um dia lindo, eu tava distraída, tirando muitas fotos, tirar foto da Robben Island lá longe, tirar foto de Cape Town lá longe, da Table Mountain, que é a montanha que corta a cidade do Cabo, tira foto, tava chegando perto, daí tinha os portões, assim, né, da ilha pro presídio e tal. É até interessante que na placa, assim, tem aqui servimos com orgulho, algo assim, né? Então, já tinha tudo isso para me distrair. Então, fiquei tudo ok no barquinho na ida para Robben Island. Eu não tenho certeza se primeiro a gente visitou dentro do presídio e depois a gente deu uma volta pela ilha, ou o contrário, mas eu vou primeiro contar para vocês sobre a volta pela ilha. Uma coisa que me chamou a atenção são estradinhas muito assim, estreitinhas, até tem asfalto, mas são muito estreitas. E a gente estava indo de ônibus e na nossa frente um avestruz. E o avestruz, uma grande galinha, né, uma galinha gigante, não saía da frente do ônibus, tipo, sai da frente, o ônibus passa e ele continua. Não, ele ficou correndo assim, desesperado, como se o ônibus estivesse seguindo ele, até que ele atinou a sair da frente. Tem fotos, vocês, se quiserem, podem ir lá no Instagram, que eu botei algumas fotos disso lá. Então foi bonitinho o avestruz desesperado, em vez de só ir pro lado, o ônibus andando assim a 10 por hora esperando o avestruz sair. Nós fomos numa parte em que tinha a mina de sal. A Robben Island era muito famosa
não digo maldade, mas assim, por como os carcereiros eram pessoas assim ruins. Não sei outra maneira de falar. Inclusive, eu li esse ano um livro de um cara que foi carcereiro do Nelson Mandela. Eu vou botar o nome do livro aqui porque eu não me lembro direito. É Nelson Mandela, meu preso, meu amigo, uma coisa assim, né? E a conta que de fato, assim, era uma vibe bem pesada na Robben Island. A galera era meio mazinha, assim, sabe? Então, por exemplo, quem trabalhava na ilha, nessa mina de sal, no final do dia não interessava o quanto que se trabalhasse, os carcereiros iam escolher alguém para levar uma tunda para servir de exemplo para os outros. Inclusive, a mina de sal, por causa do sol, prejudicou muito a visão de muitas pessoas, né? Tanto que tem fotos de muitos deles, assim, depois de mais velhos, com óculos de sol, porque tiveram a visão prejudicada por causa do sol, né, batendo, assim, na mina de sal e eles trabalhando lá. Uma coisa também característica desse lugar era a umidade. Então, o próprio Nelson Mandela teve problemas sérios nos pulmões por causa da umidade, né? Eles dormiam no chão. Por um tempo, o Nelson Mandela não tinha direito de ter um colchão, ele só tinha um cobertorzinho para dormir por cima, né? Então, também a umidade também prejudicou a saúde deles. Enfim, nesse lugar, a gente encontrou um montinho de pedrinhas. Eu peguei uma pedra e amontoei assim com outras, né? E eu fiquei muito feliz porque eu ainda era aluna de inglês lá de ASIS, né? Eu tava fazendo intercâmbio justamente para aprender. Fiquei muito feliz que eu entendi o guia explicando que ali de 5 em 5 anos os presidiários, os presos de políticos, né, se encontravam ali, incluindo Nelson Mandela, se encontravam naquele local que representava até sofrimento para eles, para colocar essas pedrinhas, para empilhar essas pedrinhas uma em cima da outra, e isso representaria a união da África do Sul, que a África do Sul era um país porque as tribos que formavam esse país estavam todas unidas. Então eu acho um símbolo muito bonito para essa ideia. Depois que a gente visitou esses lugares, nós entramos então no presídio onde o Nelson Mandela ficou preso. A gente primeiro passou pelo farol que tem na ilha, passamos por uma construção onde é uma escola, né? Tanto que assim, que no final do dia, quando a gente voltou, tinha muitos meninos e meninas de uniforme escolar que eles estudam lá. Eu achei uma coisa meio assim mórbida, né? Mas tudo bem. Então a gente visitou o pátio do presídio. Depois que eu li o livro, eu soube que o Nelson Mandela conseguiu o direito de ter uma hortinha nesse pátio, né? Na época, eu não me lembro se eu vi ao vivo esse lugar ou não. Então, a gente visitou vários blocos, eu não sei se a gente fala assim, do presídio. E num deles tinha pintado a figura de um homem todo de vermelho, até lembra o Papai Noel, escrito assim, os dias felizes estão de volta. Que quando acabou o apartheid, e eles foram soltos, né, libertos, eles escreveram isso na parede, os dias felizes estão de volta. Uma coisa que também tem muitos lugares dentro do presídio e no pátio com fotos dos presos políticos que são os intelectuais do país, né? Esses presos políticos, eles pensavam contra o apartheid, tentavam conscientizar as pessoas. No caso do Nelson Mandela, de fazer um manifesto pacífico sem armas, apesar de muita gente dizer que ele pegou em armas, né, para acabar com o apartheid e tal. Então, são muitas fotos deles convivendo, deles quebrando pedra, sabe? Eles tinham um momento de curtir o sol ali, né, no pátio, mas também tinha um momento que todos eles sentavam e ficavam quebrando pedra. Então, umas coisas meio assim, né, estranhas. A gente também... a gente visitou, a gente passou pela cela que supostamente seria do Mandela, né? Com o jeito que era a caminha dele no chão, né? O colchão, que daí ele começou a poder ter colchão. Então, o colchão, os cobertores. Ele tinha uma coisa assim, né, gente? Um balde que ele usava para as necessidades dele, né?
E só que depois que eu li o livro, eu fiquei sabendo que essa não era a cela dele na verdade, assim, que eles fizeram ali, mas não era naquele lugar. Mas ok, pra mim foi emocionante igual ver a cela do Mandela. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente estava dentro de um presídio, mas em nenhum momento eu senti uma vibe pesada. Porque era a parte do presídio de presos políticos, né? Não eram assassinos horrorosos, serial killers, psicopatas, né? Eram pessoas, como eu falei, eram intelectuais que foram presos porque eles iam contra o governo, contra o sistema do apartheid. Então, uma situação, assim, pra mim foi bem inusitada, porque eu achei que ia ser uma vibe pesadona, não foi. E uma coisa que pra mim é muito inesquecível, além de eu ter aprendido muito sobre a história do país, muito sobre os momentos do Nelson Mandela dentro desse presídio, e como eu gosto muito dele, pra mim isso foi muito importante. Uma coisa que me marcou muito foi o nosso guia dentro do presídio. Infelizmente eu não lembro o nome dele, e eu era apenas uma aluna de inglês, então eu me lembro de ter saído de lá assim, ó, os ombros super tensos, que eu pensei, meu Deus, eu preciso prestar muita atenção, porque eu tenho que entender o que esse homem tá falando. Porque esse nosso guia, ele ficou preso lá nesse presídio, junto com o Nelson Mandela, convivendo com esses presos políticos, ele era um deles, por, se não me engano, 5 ou 6 anos. E eu fiquei ouvindo ele, prestando muita atenção. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que faz uma pessoa que ficou presa aqui, obrigada, por 6 anos, optar por ficar, entre aspas, preso aqui todo dia? Porque ele estar lá dentro sendo guia, né? Ele passa o dia dele dentro do presídio que ele foi obrigado a ficar preso. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Por que será que ele faz isso? Mas ele abriu, né? Ele contou toda a história, né? Toda a parte que um guia faz de orientação, né? E eu não tive. E ele abriu um momento para perguntas. Mas eu tava muito insegura com o meu inglês ainda na época. E eu tive vergonha de perguntar para ele. Eu queria perguntar, né? Como que ele se sentia estando ali dentro daquele presídio, depois que ele poderia estar livre, que não precisava nem entrar mais lá, né? Volto eu para o Brasil e me lembro que eu tava passando roupa junto com a minha mãe. A minha mãe numa ponta da mesa, eu na outra, nós duas passando roupa. E começou um documentário sobre a cidade do Cabo. E, por uma coincidência do destino ou não, esse documentário entrevistou justamente o homem que foi meu guia dentro do presídio, da Robben Island. E o cara do documentário perguntou para ele por que ele tinha aceitado trabalhar dentro do presídio, se ele tinha passado por tanta coisa lá dentro, pelo trauma de ser preso, tararã. E ele respondeu que ele tem orgulho de estar lá, vivo, e tendo a oportunidade de contar a história do país dele para que essa história não se repita. Isso me deixou muito encantada. Foi quando eu comecei a compreender a importância de se saber a história para que as coisas ruins não se repitam. Então, eu acho assim, eu tá aqui no Brasil, na Vila Maria, em São Leopoldo, assistindo o meu guia na TV e daí sabendo a resposta da pergunta que eu fiquei com vergonha de fazer para ele. Então, esse é uma das minhas visitas na África do Sul que me ensinou muito, como as outras, quando eu visitei as vinícolas, que eu nem sabia que tinha vinho na África do Sul, quando eu visitei a casa oficial do presidente e me disseram, essa é uma das 3 capitais da África do Sul, porque eu não sabia que tinha 3 capitais. Quando eu visitei o Cabo da Boa Esperança e o que eu fiquei olhando lá e viajando, né, naquele mar. Então, visitar Robben Island, apesar de envolver essa parte assim, triste da história do país, foi muito valoroso para eu ter mais conhecimento sobre essa história e aprender, né? Como eu falei, aprender, né? Que a gente tem que saber a história para não repetir e aprender sobre a vida do Nelson Mandela também. Espero que vocês fiquem muito curiosos sobre esse país, sobre a história desse país e também façam como eu, pesquisem um pouquinho mais, que eu acho que, querendo ou não, todos viemos, cada um viemos de um pedacinho do continente africano e a gente tinha que saber um pouquinho mais sobre ele. Espero que vocês tenham gostado da escolha que vocês fizeram sobre a visita da Robben Island e continuem
participando lá do Instagram das minhas pesquisas, porque vocês sabem que toda última terça-feira do mês tem o vídeo Que Viagem aqui no canal. Me contem o que vocês acharam mais interessante do que eu contei. Me contem a experiência de vocês, se vocês já foram para a Cidade do Cabo, se já conheceram a Robben Island, e deixe uma curtida. Se inscrevam aqui para o canal continuar crescendo. Muito obrigado pela galera que se inscreveu aí depois que eu pedi. Quando eu cheguei em 700, saí fazendo campanha e uma galera se inscreveu aqui. Muito obrigada. Continue ajudando o canal a crescer. Um beijo para vocês.